Amigos do esporte, bom dia. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para hoje, terça-feira, dia 9 de abril. Mas antes de darmos início às nossas análises, eu venho, como de costume, pedir a sua colaboração. Se não é inscrito no canal Muita Bola nessa hora, aproveita, se inscreve, deixa o like, feedback, faz a sua crítica construtiva, dá aquela moral, dá a sua opinião, sua sugestão, enfim, a sua participação é muito importante para que o trabalho seja reconhecido com muito mais valia pela equipe do YouTube e o mesmo, obviamente, recomende o meu conteúdo para as demais pessoas e plataformas. Vamos para o que interessa. Copa Libertadores, 9 horas da noite, direto do Maracanã. O Fluminense, pelo Grupo A, recebe a equipe do Colo-Colo. O Fluminense que não vence há 4 jogos. Já o Colo-Colo também não vence há 4 jogos, só que este na condição de visitante. O Fluminense, dentro de casa, perdeu apenas 2 jogos nos últimos 9, se mostrou ser um ótimo mandante, desde a temporada passada, vale ressaltar, são 6 vitórias e um empate, marcou 16 gols, ataque houve, média positiva bem próximo dos 2 gols por partida e sofreu apenas 8, uma média aí negativa de 1 gol por partida. Já o Colo-Colo não sabe o que é vencer fora de casa há 4 jogos. Perdeu apenas 2 jogos nos últimos 9, é bem verdade. São 4 vitórias e 3 empates. Mas fora de casa são 5 vitórias, 2 derrotas e 2 empates nos últimos 9 jogos. Marcou 11 gols e sofreu 8. O ataque até que se mostrou over e uma defesa com números aí negativos de 1 gol contra por partida. O que esperar hoje? Vitória do Fluminense. É bem verdade que o Fluminense, desde aquela goleada na final do Mundial Interclubes diante do Manchester City, a equipe só teve adversários, na sua grande maioria, intermediários, com poder de competitividade muito inferior ao mesmo. Porém, quando foi testado diante das principais equipes do estadual, ou seja, do Campeonato Carioca, a equipe acabou sucumbindo diante de Vasco, Botafogo e do seu principal rival, Flamengo. Então, hoje é o momento da equipe retomar aquela confiança, aumentar aquela credibilidade diante da torcida e da própria crítica e também melhorar a autoestima da equipe. A equipe estreou fora de casa no empate de 1-1 diante do Alianza Lima do Peru. Já a equipe do Colo-Colo venceu o Cerro Porteño dentro de casa pelo placar de 1-0. E o Fluminense hoje, dentro do seu domínio, tem a obrigação, isso mesmo, a obrigação, o atual campeão da Copa Libertadores, no caso o tricolor carioca, tem a obrigação de presentear sua torcida com essa vitória. A realidade é essa. Probabilidade de placar exato é um jogo muito parecido aí às suas características, com um placar de 2-1. Mas eu vou dar essa moral ao Fluminense e a minha sugestão numa entrada no bilhete, a mais sensata, é o mais de 1,5 gol, probabilidade de placar exato, vou dar essa moral, vou tirar um golzinho aí do Colo-Colo, mesmo sabendo que tem grande potencial, e vou aí tentar cravar um 2-0 Fluminense ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora partindo para a Copa Sul-Americana, esse jogo acontece às 7 horas da noite, Grupo F, Argentino Júnior e Racing Montevideo do Uruguai. O Argentino Júnior que está com 3 pontos na primeira colocação. Já o Racing tem apenas 1 ponto e é o terceiro. O Argentino Júnior está invicto a 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates. Dentro de casa vem de 7 vitórias consecutivas. Um ótimo mandante até o presente momento, com 18 gols pró nesses últimos 7 jogos, que dá uma média aí um pouco acima dos 2 gols positivos por partida. Já a sua parte defensiva sofreu apenas 5, número satisfatório no que diz respeito ao setor defensivo. Já o Racing Montevideo, nos últimos 7 jogos, venceu 2 vezes, empatou 2 e perdeu 3, perdeu muito mais do que empatou ou venceu, e fora de casa são 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, até que se mostrou ser um bom visitante, marcou 11 gols, uma média aí de 1,5 pró por partida e sofreu 10, média negativa também bem próximo do 1,5. O que esperar desse jogo hoje? A equipe do Argentino Júnior é favorita, joga em casa, tem uma equipe um pouco mais qualificada, mas é Copa Sul-Americana, é Copa Libertadores. Esses torneios acabam, digamos assim, tendo suas surpresas, e algumas equipes não consideradas tão, digamos assim, competitivas, podem em determinado jogo acabar surpreendendo aquela mascotada para vencer. Nesse caso aqui eu vejo o Argentino Júnior favorito. Há quem diga que é um jogo aí com cara de 2-1, 2-0, eu vou dar essa moral para o Argentino Júnior e vou botar um placar um pouco acima do que a grande maioria espera dessa partida. Argentino Júnior 3,
Racing Montevidéu 0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a Copa do Nordeste, esse jogo acontece às 8 horas da noite. O campeão alagoano CRB enfrenta a equipe do Botafogo da Paraíba, finalista também do estadual e invicto a 6 jogos. São 3 vitórias e 3 empates. Já a equipe do CRB vem de uma sequência de 5 vitórias como mandante, marcou 13 gols, uma média positiva aí bem próxima aos 2,5 próprio partido e sofreu apenas 2. Sua defesa com números muito sólidos, né? Nos últimos 4 jogos entre eles, o que apareceu para mim aqui no que diz respeito ao confronto direto, o CRB venceu uma vez, empatou 2, todos esses 3 jogos na condição de mandante e perdeu uma na condição de visitante. O que esperar desse jogo hoje? Uma vitória do CRB, né? Um dupla chance, um empate anula e um mais de 1,5 gols tem grande valor. Probabilidade de placar exato 2-1 CRB e essa vitória aí com empate anula e um dupla chance me agrada muito. Agora partindo para a Liga dos Campeões, quarta de final, é o jogo mais esperado, né, dessas quartas de final, a realidade é essa, talvez, né, o mais esperado, porque o mais esperado mesmo é Real Madrid e Manchester City, mas quando eu falo mais esperado aqui, é em termos de probabilidade de gols, de adrenalina, né, de favorecimento no que diz respeito ao mercado de gols para aquelas pessoas que querem investir, é nesse sentido. Mas em termos de competitividade, né, de dificuldade, o clássico mais esperado, obviamente, que é Real Madrid e Manchester City. A realidade é essa. Mas para aquilo que a gente espera em termos de gols, né, em termos de um jogo, digamos assim, mais dinâmico, eu vejo esse jogo do Arsenal frente ao Bayern de Munique, o jogo mais favorável para isso, teoricamente falando. Posso estar falando alguma besteira, mas quando a bola rolar, a gente vai passar limpo se o que eu falei tem sentido ou não. A equipe do Arsenal divide a liderança do campeonato inglês com a equipe do Liverpool. Ambos têm 71 pontos. A equipe do Arsenal é líder no critério de desempate. Está invicto a 7 jogos com 6 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Bayern de Munique, nos últimos 7 jogos, venceu 4, empatou 1 e perdeu 2. Fora de casa, nos últimos 6, tem apenas uma vitória, não tem tido um grande aproveitamento no que diz respeito a esses últimos 6 jogos como visitante. 4 derrotas e 1 empate, marcou 11 gols, o ataque sempre funcionando bem, independente se perde ou ganha ou empata, média positiva de 2 e média negativa também de 2, já que sofreu 14 gols nos últimos 6 jogos. Já a equipe do Arsenal, dentro de casa, 6 vitórias consecutivas nos últimos 6 jogos, marcou 17 gols, uma média bem próxima aí dos 3 gols próprio partida e sofreu apenas 3. Os números defensivos do Arsenal também empolgam, uma equipe que ultimamente sofre poucos gols, tanto que a sua tradução no que diz respeito ao seu aproveitamento é a liderança do campeonato inglês. Confronto direto nos últimos 7 jogos entre eles, foram 2 vitórias do Arsenal, 3 empates, 3 derrotas e 2 empates, melhor dizendo. Perdeu mais do que venceu, mas a diferença aí, matematicamente falando, praticamente empatado tecnicamente no que diz respeito ao aproveitamento nesse confronto direto. Dentro de casa, na condição de mandante, foram 3 vitórias, 3 derrotas e um empate. Houve um melhor equilíbrio, né? Esses jogos aconteceram entre 2000 a 2019. O que esperar hoje? Vitória do Arsenal no jogo de ida. Eu acredito que o Arsenal tem tudo para sair na frente, né? Obter essa vantagem para jogar com um pouco mais de tranquilidade no jogo da volta. Mas é bem verdade que, independente desse momento do Bayern de Munique como visitante em especial, a equipe sempre será uma das gigantes aí no que diz respeito à disputa pela Liga dos Campeões. Então, jogo difícil, jogo complicado, jogo com cara de mais de 1,5 gols, jogo com cara de ambas marcas, e eu acredito também nessa vitória do Arsenal. Mas a entrada mais sensata aí seria o mais de 1,5 gols e para os mais ousados o ambas marcas, probabilidade para cá exato, o Arsenal 2, Bayern de Munique 1, ou mais de 1,5 gols no bilhete, ou até mesmo o ambas marcas. Agora partindo para Liga 2 do campeonato inglês, o Millwall recebe a equipe do Leicester, que é jogo de 6 pontos, o Millwall brigando contra o rebaixamento. Restam apenas, se não for na memória, 6 jogos, né, para finalização aí da competição. E a equipe do Leicester tentando se manter, né, nas primeiras colocações, ou primeiro ou segundo, é líder no momento com 88 pontos. E o Millwall é o 20º com 44 pontos.
Uma vacilada do Leicester aqui, o mesmo vai ficar ali naquela zona de repescagem para brigar por uma das vagas à elite do futebol inglês do ano que vem. Então é de extrema importância que o Leicester hoje busque essa vitória e a sua manutenção ali nas duas primeiras colocações, em especial na liderança, para chegar nas próximas rodadas cada vez mais sólido, buscando, né, a classificação direta à elite do futebol inglês. A equipe do Millwall, primeiro da zona do rebaixamento, né? É a equipe do Birmingham com 42 pontos, então a diferença aí é apenas de 2 pontos. O Millwall também tem interesse em somar pontos, né? E se distanciar principalmente do Birmingham, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Millwall não vence há 4 jogos, são 3 derrotas e um empate. Dentro de casa tem apenas 2 vitórias nos últimos 7 jogos, são 3 derrotas e 2 empates, marcou apenas 5 gols, um ataque modesto para ruim e uma defesa um tanto quanto vulnerável, já que sofreu 11. No confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram uma vitória do Millwall e 5 derrotas, supremacia aqui do Leicester. O Millwall marcou 6 gols, média positiva de 1 e sofreu 14, média negativa de 2,5 nesse confronto direto. A equipe do Leicester, nos últimos 7 jogos, venceu 3 vezes, perdeu 3 vezes e empatou 1. Fora de casa, nos últimos 7, são 2 vitórias e 3 derrotas, não tem tido um grande aproveitamento como visitante ultimamente, 2 empates, marcou 8 gols, média positiva de 1 e sofreu 11, sofreu muito mais do que marcou, mas independente de qualquer coisa, é favorito, né? Tem uma equipe de melhor qualidade e a sua posição aí de líder do campeonato traduz muito do que eu acabei de falar, mas não é jogo fácil. Até porque o aproveitamento do Leicester ultimamente como visitante não é um dos melhores, como vinha sendo até pouco tempo atrás. E o Millwall também briga por algo de valor, ou seja, contra o rebaixamento. Jogão de bola, mas eu acredito na vitória do Leicester. Probabilidade de placar exato, Millwall 1, Leicester 2, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Para mim, a melhor opção de entrada. Beleza, pessoal? Top 5 jogos pré-analisados, filtrados para hoje, terça-feira, dia 9 de abril. No final do vídeo você tem outras probabilidades, placares exatos, probabilidades aí de top 5, tripla do dia, tripla promissora e formatação de bilhete pronto. Agora, no que diz respeito às análises áudio e vídeo, que eu acabei de passar para vocês, a minha tripla do dia escolhida aqui diante do que foi analisado é Fluminense, probabilidade de 2-0 para cima do Colo-Colo. Argentino Júnior, probabilidade de 3-0 para cima do Racing Montevidéu. E Arsenal 2-1 para cima do Bayern de Munique, tripla do dia. A tripla promissora eu vou aproveitar aí o Leicester 2-1 para cima do Millwall e o CRB 2-1 para cima do Botafogo da Paraíba. E aí eu complemento com a equipe, vou dar essa moral aí para o Corinthians, para a equipe do Corinthians diante do seu adversário, que é o Nacional do Paraguai, se não for a memória. É o Paraguai e o Uruguai, desculpa, fugiu um pouco aqui da memória, a probabilidade de 3-0 Corinthians. Um bom dia a todos, até a próxima, fique com Deus. Para aqueles mais otimistas que quer pegar esse binguinho top 5, é só entrar aí na vitória do Leicester por sua conta e risco. Leicester 1, Arsenal 2, CRB 3, Argentino Júnior 4 e Fluminense 5 é o top 5 do binguinho para aqueles mais corajosos. Um bom dia a todos e até a próxima. Fique com Deus.